Pois é, aprendemos aí a fórmula do amor, não é isso? Aprendemos a fórmula do amor, o que é que falta agora? Colocar em prática. E vamos realmente nos esforçar, porque é difícil, como é difícil. Como é difícil conviver com aquele que vocês assim não entendem o tempo todo, eu tentando e não tem jeito, o tempo todo eu falo, mas a pessoa não entende. E eu vou dizer para vocês, contar uma coisa rapidinho aqui, porque nós já só um pouquinho do seu tempo. Perdão, é complicado, é difícil, gente. Eu levei 8 anos sem falar com a pessoa. E eu já estava na doutrina espírita. 8 anos revoltada, adoecendo. Até que um dia eu disse assim, não, chega. Chega, eu tenho que dar um jeitinho e voltar a falar com a pessoa. Mas eu precisei desse tempo, certo? E eu espero que vocês precisem bem menos de tempo para exercer esse sentimento, perdão e trabalhar esse amor, tá certo? Mas que não é fácil não, viu? Aí a gente pensa, diz o seguinte, por que você não perdoa? Por que você não segue em frente? Porque dá trabalho, dependendo mesmo, a gente se magoa. Então que a gente entenda isso, mas aproveitar a oportunidade. E aí vamos levando nesse ritmo todo maravilhoso, né? Vamos continuar nesse embalo, nesse amor todo. E vamos convidar a nossa querida Nadjane Azevedo para falar dessa força transformadora do amor. Nadjane Azevedo. Bom dia. Bom dia. Eu acho que eu agora só vou dizer assim, idem e vou embora, porque Cássia já falou tudo, né? Gente, que alegria poder estar com vocês. É um prazer enorme poder estar celebrando a vida junto a vocês e falando de um tema que nos leva a inspirações, reflexões e nos entusiasma, porque começamos a acreditar no nosso poder transformador, na nossa força íntima. Estar conversando a respeito de amor, iniciando com o amor de Jesus. Ontem à noite vocês tiveram, né, a abertura do trabalho de vocês de forma musical belíssima que eu soube. Depois a fala do nosso amigo James Ney, a quem eu agradeço pelo convite. E quando nós estamos na primavera, eu vim toda florida, em homenagem à primavera. Essa estação de renovação, de transformação, de poder. Quando nós estamos buscando o nosso crescimento, a nossa evolução, vamos em busca de algo que ainda não está introspectado em nós, mas que conseguiremos trazer para dentro e fazer dessa força, dessa capacidade, dessa potencialidade, uma ferramenta evolutiva. Falar do amor, essa força transformadora, é quando nós irradiamos luz. Porque quando nós amamos, irradiamos luz. Sabe aquela historinha? Eu vi um passarinho azul, né? Parece que você está encantada, você está enamorada, você está apaixonada. O encantamento, o namoro, a paixão é o princípio da amorosidade. Mas nós precisamos pegar esse princípio e transformar em algo muito maior, amor. E isso não é fácil, né? Como a gente desejaria que fosse. Não. É desafiador. Porque antes de começarmos a amar de verdade a nós mesmos, ao outro, a Deus, aos inimigos, nós temos que trabalhar dentro de nós os nossos monstros internos. Aquilo que ainda nos diminui, aquilo que ainda nos atrasa, nos arrasta, como uma corrente pesada. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a prepotência. E aí vai. Né? Se a gente for desfilar todos os vícios egóicos que ainda estão em nós, levaríamos bastante tempo. Mas é o suficiente para a gente entender que o amor é o grande medicamento das almas, que as cura com eficiência.
Amor, amar. Se a gente pegar o Evangelho de Jesus, os ensinamentos que ele nos trouxe, como Cássia bem aqui apresentou para todos nós, e espremermos, só sai amor. Só sai amor. E a gente vai falar um pouquinho disso também. Porque o maior mandamento é justamente aquele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus não trouxe nenhuma religião. Ele nos trouxe o amor. E vamos tomar o amor como sendo a nossa religião. Porque onde quer que a gente vá, o amor cabe perfeitamente. Não precisa de dogmas, de sacerdotes, não precisa de atavismos, nada disso. O amor é livre. Nós é que não sabemos utilizar dessa leveza, dessa beleza, desse sentimento, né? Gente, a gente tem que se amar em primeiro lugar. O auto-amor, o amor próprio, a autoestima, a autovalorização, o acreditar, o eu sou divino. O eu sou. É uma frase tão fácil de ser dita. E a gente precisa acreditar nessa palavra. Eu sou. Quando a gente começa a pensar assim, eu sou filha de Deus. Já me bastava, né? Sou sua cria. Olha, e como Deus não criou nada nem imperfeito nem inútil, eu sou perfectível e tenho utilidade, né? Então eu sou maravilhosa. E eu tenho como irmão mais velho quem? Jesus. Poxa, orgulho de ser irmã de Jesus. E pegar dos seus ensinamentos como sendo o meu roteiro, a minha bússola. Isso é maravilhoso. E aí eu descobri, quando entrei na doutrina espírita, que sou imortal. Já pensou? Na imortalidade do ser. Eu não vou me acabar. Eu não vou ser apenas o pó que voltará ao pó. Não. Eu sou uma continuidade. Uma continuidade com potencial evolutivo. Um dia todos nós seremos anjos, né? Não com asinha, com asas, né? Mas aquele anjo no sentido figurado, aonde fala da leveza do ser. Poxa. E aí eu descobri ainda mais. Descobri que além de ser filha de Deus, irmã de Jesus, ser imortal, eu ainda trago em mim as leis divinas. Estão todas na minha consciência. Algumas bem despertas, que eu já consigo tentar vivenciá-las. Outras ainda dormentes, querendo se despertar, querendo se espreguiçar. E outras ainda lá latente, né? Quieta, esperando o momento certo. E nós temos essa tarefa de despertar em nós o melhor que há em nós. Mas como é que eu vou fazer isso? Bom, Cássia já deu umas dicas, né? Eu vou tentar melhorar isso aqui. Bora ver. Acima de tudo, Deus é amor. Por amor, criou os seres para associá-los à sua alegria, à sua obra. Nós estamos em um ambiente, num espaço físico, rodeado de beleza, de leveza de Deus. Quando a gente começa a perceber Deus nas coisas, nas pessoas, no ambiente que estamos, nos sentimos integrada a essa essência divina que somos. Somos gotículas nesse imenso oceano que é Deus. Mas nós estamos ali, imerso, mergulhado em Deus. E não tem como a gente viver mergulhado em Deus se não amar, se não exercitar
leveza na vida, se não buscar a beleza de viver. Viver, né? E não ter, depois de casa eu nem me arrisco a cantar. Nem Deus me livre, né? Mas é só para que vocês percebam o quanto nós ainda estamos dormindo. Está na hora de acordar. Acordar para sermos bem melhores do que o que já conseguimos ser. O amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe pelo amor. Sol das almas que Deus mais eficazmente atua no mundo. Deus atua no mundo através das suas criaturas. Todas as pessoas que chegam até nós chegam com um propósito: valorizar o que temos de melhor. Ah, mas ela me irrita, mas ele me aborrece, mas ele, mas ela. Não, sou eu. O outro é o outro. Eu tenho que fazer da minha essência algo maravilhoso. Não vamos conseguir sempre, nem toda hora, nem todo instante, nem com todo mundo. Mas é o nosso exercício diário. Nós não vamos sair desta série que nós estamos para uma série melhor, né? Se nós não praticarmos os exercícios do dia a dia. Se nós não passarmos pelos testes, se nós não nos arriscarmos nas provas, nós não vamos nos adiantar. E aí vem Dona Joana de Ângelo e nos fala que o amor, como comumente entende a terra, é um sentimento, um impulso do ser, que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Né? Aí a gente escolhe. Eu só quero amar vocês do lado de cá. Vocês do lado de cá, não. Olha, ela já ficou triste. Não, eu vou te amar também. Tá? Então a gente faz escolha. Nós fazemos escolhas, muitas das vezes até por comodismo, né? Por acreditar que aquelas pessoas a quem nós estamos dedicando nosso afeto, nosso amor, nosso carinho, são merecedoras. As demais não. Mas nós estamos dando chance, oportunidade às outras pessoas de se mostrarem? Não. Por quê? Porque ainda habita dentro de mim algo terrível. Farinha pouca, meu pirão primeiro. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência e tudo mais que eu já falei aqui faz com que nós vejamos no outro o que na verdade está dentro de mim. O que está dentro de mim, né? Por isso nós temos que, antes de amar o próximo, amar a si mesmo, como foi dito. Né? Reconhecer quais são as minhas falhas, quais são os meus equívocos, o que é que eu preciso jogar para fora, o que é que não cabe mais dentro de mim. Minha gaveta está abarrotada. Eu vou arrumar essa gaveta. Eu vou tirar tudo aquilo que não me serve mais. Descartar o que eu já consigo descartar. E o que eu não consegui descartar, eu vou renovar. Eu vou fazer uma transformação, uma mudança, uma melhora, né? Até que eu consiga realmente me despedir disso. Outras coisas não, outras coisas eu vou manter ali guardadinha na gaveta porque são preciosas para o meu crescimento, para a minha evolução. E assim a gente vai andando, caminhando na vida. Quando usamos a linguagem do amor, reduzimos os conflitos entre os diversos estilos de vida. Nem sempre concordando, como foi dito também, mas compreendendo. Eu não concordo com seu modo de ser, seu modo de estar, suas escolhas, né? Não concordo. Mas eu compreendo que você está no nível evolutivo que você está. E por estar nesse nível evolutivo, você não tem outra coisa a me dar, senão que já está em você. Porque a gente não pode dar o que não tem. A gente só dá o outro que tem, o que possui, o que já é nosso, né? Então, amar ao próximo como a si mesmo.
como amar o próximo se eu não me amo, se eu não me quero bem, se eu não me respeito, se eu não me cuido, se eu não zelo pelo meu bem-estar psíquico, emocional, físico e espiritual? Porque nós somos um ser complexo. Não adianta cuidar de uma coisinha só, né? A gente tem que cuidar do todo, o homem integral, como nos diz Joana. Somos um ser integral. E isso é comprometedor. E é sério, né? E aí vem, Jesus em seus ensinamentos nos traz uma lição que eu tomo muito para mim. Quando ele nos diz que meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Eu sou discípulo de Jesus? Se eu não consigo amar a todos, eu já me considero discípulo de Jesus? O Espiritismo é uma filosofia que nos leva a uma fé que raciocina, que avança, né? Aonde nós não seremos aquela ovelhinha de presépio dizendo se ensina ou não. A gente vai refletir, vai analisar tudo que foi dito aqui ontem, o que está sendo dito hoje. É para que cada um de nós aqui voltemos para nossas casas com desejo de se aprofundar nos ensinamentos que estão sendo trazidos. E não aceitar tudo. Né? Não aceitar tudo, porque o que a gente está trazendo é uma fração do muito que tem que ser aprendido. E aprendido. É que não adianta a gente apenas escutar. Nós temos que escutar, deglutir isso de forma a nos nutrir, nos alimentar dos ensinamentos que são trazidos. E assim a gente passa de uma condição para outra. Jesus convidou os seus seguidores a cultivarem um sentimento da caridade, isto é, o amor ao próximo. Não os convidou a nenhuma prática exterior. Ele não pediu que a gente chegasse a Marte, nem nas profundezas do oceano, nem que fizéssemos algo que não estava ao nosso alcance. Ele somente disse, amai-vos uns aos outros. Simples assim. Como eu vos amo. Tem alguma dificuldade nisso? Não vejo. Né? Eu imagino Jesus tentando colocar na nossa cabecinha, teimosa, rebelde e muitas das vezes descrente de si mesmo. Eu não vou conseguir, eu não consigo, ainda não estou nesse nível. Jesus é Jesus. Mas ele não disse que nós seríamos capazes de fazer tudo aquilo que ele fazia. E quando ele falou isso, ele não falou dos milagres, né, entre aspas. Ele falou do amar, respeitar, compreender, acolher, a benevolência, a indulgência, o perdão. Foi isso que Jesus disse que nós somos capazes de fazer. Né? Foi isso que ele disse. E a gente consegue curar o outro através do amor. Quantas das vezes nós estamos com alguém ao nosso lado com alguma enfermidade? Aí a pessoa tá e você chega, olha, eu vim trazer um punhadinho de amor para você ficar melhor. Eu vim trazer meu abraço, meu afeto, meu carinho, meu tempo, meu ouvido. E a pessoa fala assim, poxa, já estou me sentindo bem melhor. Você não deu remédio nenhum a ela, mas deu o elixir da cura, o amor. Porque quando nós sentimos amados, quando nós nos sentimos respeitados, nos sentimos de uma certa forma acolhido, abraçado, nós aliviamos o peso que está sobre nós, o peso da dor, da culpa, do medo, dos traumas, das esquisitices que chegam até nós e que nós guardamos naquela gaveta que eu disse que a gente tem que arrumar de vez em quando, porque a gente acumula muito lixo tóxico naquela gaveta. E uma hora esse lixo vai transbordar. E como é que ele transborda? Através das enfermidades, né? Sejam elas quais forem. Então vamos lá. Amar ao próximo como a si mesmo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nós vamos encontrar esta lição e a gente fala assim,
Poxa, lá vem Jesus com as suas ideias. Ele faz tanta sugestão. Não é sugestão, não. Ele fala no imperativo. Ame. Ele diz só um dia, quem sabe, quando você conseguir lá. Se você quiser, ame. Não, ame. Né? Ame ao próximo. E amar ao próximo nada mais é do que primeiro amar a si, amar o entorno de si. Isso é amar ao próximo. E amar o próximo como a si mesmo implica em tratar os outros com respeito, como eu gostaria que os outros me tratassem. Façamos ao próximo aquilo que desejamos que seja feito a nós. Se isso já estivesse internalizado na humanidade, já estaria tudo resolvido. Mas aqui ainda é um grande hospital. Estamos todos enfermos, né? A nossa enfermidade maior é moral, porque nós não respeitamos o limite do outro, o espaço do outro. Nós queremos invadir no espaço do outro, desrespeitando o outro, quem o outro é, como o outro está, como o outro sente, né? Não. A gente tem que pedir licença. Olha, eu posso me aproximar um pouquinho mais de você? E agora eu posso lhe dar um abraço? Sem invadir. Mas a gente quer invadir. Ah, porque fulano faz assim. Se eu fosse... Mas você não é ele. Ah, porque fulano disse. E como ele disse, não deveria ser dito. Mas você não é ele. A forma de se expressar, o que ele tem dentro dele, que capacita ele a dizer o que ele disse, faz parte dele, não faz parte de você. Né? E a gente quer mudar o outro, quer transformar o outro. Por isso que nós sofremos. Por isso que nós nos decepcionamos. Porque nós queremos que o outro seja aquilo que idealizamos que o outro é. E o outro é o que ele é, não é o que eu idealizei. Né? E aí a gente mete os pés pelas mãos. Amar ao próximo como a si mesmo significa também amar a si com compreensão, respeito e acolhimento. Porque eu não estou aqui para me autoflagelar. Eu estou aqui para perceber, como disse Cássia, Santo Agostinho, revisite você mesmo todas as noites. E veja do que você já foi capaz de fazer de bom, de bem, de belo no dia. E se não fez, por que não fez? O que lhe impediu? Né? Ah, será que eu magoei alguém? E se eu magoei, foi por quê? Faz sentido o que eu disse? Faz sentido o que eu fiz? Nós precisamos nos conhecer sem máscaras, porque as máscaras são necessárias para a gente viver em sociedade. Mas na intimidade, se eu quiser falar com Deus, né? Eu tenho que ficar a sós, eu tenho que ficar quieto. Por quê? Que Deus é esse que Gilberto Gil, de forma tão esplendorosa, trouxe na sua poesia? O Deus interno, o que habita em mim. Esse Deus que me dá força, me dá vida, me dá vigor, me dá alegria. Eu tenho que conversar com Ele. E tem um intermediário maravilhoso que às vezes a gente esquece, que é o nosso anjo da guarda, nosso amigo protetor, nosso companheiro, nosso cúmplice. Né? E a gente esquece muitas das vezes dele. E aí, como se não bastasse amar ao próximo, Jesus nos convida também a amar aos inimigos. Se amar ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos, o que não seria senão mais sublime ainda? Né? É trabalhar em nós tudo aquilo que precisa ser trabalhado, para que a gente consiga compreender o outro no seu nível evolutivo, na sua condição, na sua capacidade, na sua forma de ser, na sua forma de estar, na sua forma de se manifestar e dizer, tudo bem, eu não te desejo mal, eu até espero que você seja muito feliz.
Esse ir até é o problema. Porque esse até implica que eu, na verdade, estou magoada, estou ferida. Né? E como se eu estivesse fazendo um grande favor desejar a ele que ele fosse feliz. Não é. É esse amar aos inimigos que Jesus nos fala e que no capítulo 12 do Evangelho vem nos dizendo justamente. É não desejar o mal. É não criar nenhuma situação de atrito ainda maior do que a que já foi causada. É saber que se um dia aquela pessoa precisar de sua mão, ela esteja estendida. E não falar, né, aquela coisa que a gente fala assim, eu passei na cara. Gente, não tem coisa pior, não faça não. Se não for para ficar caladinho, não faça não. Venha, eu vou lhe dar a mão embora, você seja emprestável, infeliz. Venha. Fala não. É melhor deixar a pessoa lá no chão. Deixa quieto. Outra pessoa vem e pega com amor, com fraternidade, com carinho, com respeito. Né? Porque possa ser que seja o oposto. Possa ser que eu esteja mais tarde precisando daquela pessoa. E eu tenho que ter a humildade de dizer assim, vamos esquecer tudo, porque agora eu estou precisando tanto de você. Quando a gente conseguir fazer tudo isso com tanta simplicidade, assim estaríamos em outro nível, né? Por enquanto estamos em um nível bem aqui. E aí eu trouxe também umas instruções dos Espíritos, também está nesse capítulo 11 do Evangelho, aonde Jesus nos fala, feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado para fora de si. Olha o passarinho azul de novo. A gente está amando, a gente está assim, lesa, né? Abestalhada, andando pela vida, né? Amando, e tudo fica lindo, e tudo fica maravilhoso. Mas aí o outro vem e nos contraria, o outro vem e nos decepciona, o outro vem e deixa de ser aquilo que eu idealizei. E aí o ódio, o amor adoeceu, virou ódio. Olha, amor é amor, ódio é ódio. Né? Não vamos confundir. Os sentimentos não se contrapõem dessa forma. O amor adoeceu. Olha, quando é amor, a gente fica magoado, fica ferido, fica sofrido, mas não transforma amor em ódio. Transforma amor em um sentimento quieto no coração, acalmado no coração. Mas não transforma em ódio, porque se transformou em ódio não era amor. Não era amor. E muito menos o amor que Jesus, que foi trazido aqui, deseja que nós venhamos sentir um dia, né? Compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Já foi Fenelon. Em 1861, quando trouxe essa mensagem. De 1861 até o século XXI em que nós estamos vivendo, né? Dia 4/10/2025, nós ainda não compreendemos a lei do amor. A lei do amor. Por isso que a grande maioria da população terrestre sofre as decepções e com elas as depressões, as angústias e acaba desistindo de ser feliz, de viver, se encontra no marasmo. Nossa, amar é tão bom, tão bom, tão bom, né? Tem uma música que diz assim, que o refrão, amar é tão bom, e é muito bom mesmo. Amar as diferenças, a tolerância, o respeito, as diferenças. Isso é muito bom, porque quem recebe amor sente-se motivado a renovar-se, a crescer espiritualmente, a transformar-se para melhor. No entanto, somente encontra a cura para os males e reveses da jornada quando passa a amar. Se sentir amado é maravilhoso.
como receber um presente também é muito bom. Mas é muito melhor quando a gente dá. Quando a gente dá amor, quando a gente dá algo a alguém de valioso, de maravilhoso. É diferente, gente. É muito diferente. A gente sente, né, um bem-estar íntimo imenso. Imenso. Isso transforma, isso cura, isso alivia, isso traz leveza. As ondas de amor que são geradas pelo cérebro invadem o sistema nervoso central, percorrem o endócrino e saturam de energias saudáveis o imunológico. Porque é que a maioria das pessoas estão todas enfermas, pegando tudo quanto é tipo de gripe que tem por aí, tudo quanto é tipo de viroses, porque estão, primeiro, infectadas por sentimentos que não sejam de amor. A vacina precisa ser tomada, tá? Todas as vacinas são valiosas, precisas e precisam ser realmente tomadas. Mas ela só vai fazer um efeito potencializador se estiver dentro de mim amor. Amor. O alto amor. Eu me amo, eu amo a vida. Eu quero viver. Viver intensamente para amar demais, para distribuir amor aonde quer que eu vá. Para que eu seja luz, para que eu seja cor, para que eu seja alegria. Aí aquela vacina, vai ganhar um up, né? Ela vai realmente fazer um efeito que no outro se encontra desmotivado, desenergizado, triste, né? Com fome e sede, não de pão nem de água, mas de fome e sede de amor, não vai fazer o mesmo efeito não, tá? O amor é tão poderoso que nem sequer a morte o interrompe. Alguém aqui tem algum ente querido que já está no outro plano? Todo mundo, né? O amor deixou de existir? A saudade? Ela se transforma. A dor da perda, logo no início, é lacinante, né? A gente se sente realmente arrebatado. Mas à medida que a gente vai lembrando dos momentos bons, momentos felizes, dos ensinamentos, dos prazeres que tivemos juntos com aquela pessoa, das palavras que foram ditas e guardadas dentro de nós, a saudade se transforma em algo maravilhoso, em um amor ainda maior. E nós, espíritas, que temos a certeza do reencontro, temos, não temos? Ou é só na novela Viagem? Não, nós temos. Nós temos, né? Do reencontro. Então a gente vai mais cedo ou mais tarde se reencontrar com aquele ser amado. Porque seremos atraídos pela força do amor, né? Por essa força poderosa do amor. Somente o amor pode proporcionar esse maravilhoso fenômeno do intercâmbio entre aqueles que partiram e os demais que ficaram na retaguarda. Vamos exercitar o amor, a lembrança, a oração, né? Para aqueles que estão em outro momento, vivendo as suas experiências espirituais, no plano extrafísico, para que a gente tenha a possibilidade dos reencontros. E às vezes acontece até quando estamos dormindo. Isso é maravilhoso. No leito de morte, o amor alegra o paciente que se encontra em desolação, oferecendo-lhe certeza de que não será esquecido, da gratidão que se sente em razão da convivência experienciada, como também da certeza que logo mais aquele que ficou seguirá no mesmo rumo, onde estará sendo aguardado para uma efusão de júbilo sem limite. Nós só não queremos ter pressa, né? Do reencontro. Vocês estão com pressa de reencontro? Não. A gente vai se reencontrar, mas não precisa ter pressa, não precisa ser agora, né? Daqui a um tempo, tá tudo certo, né? Porque o amor, terapia e vida são termos da mesma equação existencial. O amor, terapia. A terapia através do amor, né? E não tem... ela falou, Cássia falou que estudou no Colégio Sacramentinas, eu também estudei no Colégio Sacramentinas.
E tinha uma música que dizia assim: prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão, né? Aí, na época, eu entendi assim: nossa, eu vou ter que morrer para que o outro fique bem, né? Não, é doar seu ouvido, seu coração, o seu tempo, né? As palavras que consolam. Afinal de contas, estamos em uma doutrina que é consoladora, então a gente não deve chegar para ninguém desanimando, angustiando ainda mais e trazendo lições de moral. Não, gente, vamos consolar. A lição de moral fica para depois. Primeiro vamos acalmar, aquietar o coração, deixar aquela pessoa se sentir viva de novo, sentir bem de novo. Para que depois, quem sabe, em outro momento, em uma conversa fraterna, a gente possa orientar em uma outra direção. Mas dar lição de moral para o outro, quem sou eu, cara pálida, para dar lição de moral a ninguém? Eu primeiro tenho que observar a mim. Será que realmente eu já tenho essa moral toda para isso? Essa condição moral de estar dando lição de moral no outro? Não, eu posso mostrar ao outro, demonstrar ao outro o que eu aprendi nas minhas caminhadas, os meus equívocos, os meus acertos, e dizer: olha, eu fiz assim dessa forma, o resultado foi esse. Talvez sirva para você. Experimente. Mas eu não estou dizendo que faça igual, né? Alguém aqui faz bolo? Já bateu um bolo, já fez um bolo? Já solou um bolo? Isso aí é de praxe, né? Aí a pessoa que passou para você a receita do bolo, ela fala assim: olha, faça como está aí, que vai ficar igualzinho ao meu. Aí você faz. E aí você faz: nossa Senhora, que diacho foi isso que eu acabei de fazer? Me disseram que era uma receita de bolo, saiu um cuscuz. Duro, seco, horrível. Mas eu fiz certinho. Você usou o mesmo ingrediente que ela, as mesmas marcas. Você perguntou a ela se a margarina que ela usou no bolo dela foi a que você usou, o leite de coco foi o mesmo, o açúcar foi... Porque a receita pode ser a mesma, mas os ingredientes estão em nós. O que eu trago de experiência de outras existências, o que eu trago de experiências dessa própria existência, é um diferencial no fazer a receita. O que deu certo para ela não vai dar certo para mim, porque nós somos individualidades, né? Aí fala assim: ela não me passou a receita direito. E a gente começa a criticar a outra criatura, né? Não, fui eu que não fui atenta aos detalhes, né? Fui eu que não utilizei a mesma porção mágica que ela usou. Amor, né? Às vezes falta isso, né? Alguém já fez um arroz aqui que grudou na panela, que não saiu nem por Jesus, porque a gente foi fazer aquele arroz com tanta raiva. Rapaz, eu tô cansada, eu não aguento mais, eu quero sair dessa cozinha, ainda tenho que fazer diacho desse arroz. O arroz vira uma desgraneira. E quem vai olhar para o arroz vai dizer: eu que não como isso, não é ele, né? Por quê? Porque faltou o ingrediente mágico do amor. A vida nos convida o tempo inteiro a termos esse ingrediente mágico chamado amor, né? E olhar para dentro, como eu já falei tantas vezes, né? Se existem inimigos do lado de fora, imagine quantos inimigos tem dentro de nós. Quando a gente fala da necessidade de acolher nossa criança, sabe, a nossa criança, colocar ela no colo e escutar o que é que você trouxe da sua infância, o que você trouxe do ventre materno, o que você trouxe das suas experiências. Venha, eu vou te acalentar, eu vou te colocar no colo para que você não sofra e nem me faça mais sofrer. Porque ninguém consegue amar plenamente o outro se não se amar, se não se conhecer. E terminando a nossa fala, tem algo que é importante
nessa força do amor. Na mesma proporção que o amor nos cura, ele pede também que nós curemos o outro, através do perdão. Perdoar, né? Que também já foi dito aqui. É uma porção real de felicidade. Perdoe a si mesmo. Você não é perfeição ainda. Você é perfectível, você está no caminho, você está evoluindo, então não se cobre tanto de você. Porque quando a gente se cobra muito de nós mesmos, a gente também adoece. Então, talvez não estejamos no desejável, mas estamos no possível. Então, o amor pede perdão. E o amor-perdão é um ato de gentileza que a pessoa se dispensa, não se permitindo entorpecer pelos vapores angustiantes do desequilíbrio ou desarticulando-se emocionalmente sob a ação dos tóxicos do ódio, do ressentimento. Nos diz Joana. E finalizando, eu trouxe, é uma frase que quem já me viu fazendo palestra por aí, sabe o quanto eu repito essa frase de Madre Teresa de Calcutá, que eu tomei ela como lição preciosa para mim, tá? Que eu estou passando para vocês. Façam dessa frase o que vocês acharem que devem fazer dela. Porque as pessoas boas merecem o meu amor. E as pessoas ruins precisam deles. Que Deus abençoe a todos vocês. Gratidão pela oportunidade. Fica ali do lado. Bom dia a todos. Bom dia. Dueto, vamos cantar. Ontem... Não, para trás. Para trás. Aí. Ontem Kardec aniversariou. Então vamos fazer um hip urra para Kardec. Vamos lá? Bora. Para Kardec, hip urra! Hip urra! Hip urra! Hoje um outro grande na história. O pequenino de Assis, o pobrezinho de Assis, o poverelo de Assis, também teve a sua data lembrada pelos corações que apreciam a sua história de humildade e de serviço desinteressado ao próximo. Então vamos fazer também um hip para Francisco de Assis. Para Francisco de Assis, hip urra! Hip urra! Hip urra! E a terceira grande na história de hoje é esta figurinha que está aqui, que faz aniversário hoje também. A menina Nadjane, que tem aí, seguindo os passos de Kardec, os passos de Francisco, buscado realmente oferecer às almas estímulos de transformação.
Urra!